Queridos irmãos, queridas irmãs, ainda nós estamos no tempo da Páscoa. O tempo da Páscoa corresponde os 40 dias em que Jesus passou no meio de nós após a sua ressurreição. O que aconteceu nesses 40 dias antes de Jesus subir ao Pai? Jesus, ele apareceu diversas vezes aos seus amigos, discípulos, e também Jesus deu as últimas orientações. Mas então, padre, e depois? O que aconteceu? É o que nós vamos celebrar no próximo domingo. No próximo domingo, nós iremos celebrar a festa da Ascensão do Senhor. Festa, então nós vamos ter o tapete, vamos ter incenso. A Ascensão do Senhor, por quê? É o dia em que nós vamos celebrar o dia que Jesus subiu ao céu, no próximo domingo. Porque Jesus então ficou 40 dias antes de subir ao céu. Então, o tempo da Páscoa corresponde esse tempo de 40 dias e mais 10 dias após, onde nós vamos celebrar de hoje a 15 a festa do Divino Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo. Em Pentecostes, nós vamos encerrar o tempo da Páscoa. Em Pentecostes, nós vamos apagar o círio pascal, esse círio pascal que ficou durante todo o tempo da Páscoa será guardado e só será aceso nos dias em que estiver batizado em nossa paróquia. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, para nós entrarmos no contexto do Evangelho de hoje, o Evangelho de hoje pode ser entendido em dois contextos. No contexto da Santa Ceia e também no contexto de despedida de Jesus, nesse tempo que antecede a ascensão de Jesus ao céu. Vamos, neste momento, pegar aí no Evangelho o versículo 28, para nós entendermos as palavras de Jesus no Evangelho. Juntos, vamos ler. Ouvistes o que eu vos disse, vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficareis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Olha aí, Jesus está preparando seus discípulos, seus apóstolos, para a partida. Ele disse aí, pois vou
para o Pai. Olha, Jesus está falando, olha, eu vou para o Pai. Eu vou subir. Mas interessante aqui que ele fala, vou, mas voltarei, não é? Como assim, padre? Agora eu não entendi. Ué, Jesus falou que vai. Eu vou para o Pai. Mas agora ele está falando que vai voltar. Exatamente. Ele vai voltar através do Espírito Santo. Agora eu convido vocês a ler comigo o versículo 26. Aí ele explica. Vamos ler. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Vocês entenderam aqui? Jesus está falando, mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Está vendo? Jesus vai voltar através do Espírito Santo, o defensor, que o meu Pai enviará em meu nome. Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Então vejam, Jesus subiu 40 dias após a Páscoa. Depois, 10 dias, Jesus voltou por meio do Espírito Santo. E vejam aqui, meus queridos irmãos, queridas irmãs, o papel do Espírito Santo está muito nítido neste versículo. Mas o defensor, o Espírito Santo. Então vejam, o primeiro papel do Espírito Santo é defensor. Essa passagem de João, capítulo 14, versículo 26, destaca que o Espírito Santo quer vir nos defender. O Espírito Santo quer vir nos ajudar. O Espírito Santo quer vir nos proteger. Ele é o defensor da nossa alma. É o defensor da nossa dignidade de filhos de Deus. Por isso, meu querido irmão, por isso, minha querida irmã, nós precisamos nos permitir ser defendidos, protegidos, iluminados, guiados pelo Espírito Santo. O Espírito, então, nos defende, sobretudo, principalmente, do ataque do inimigo. O Evangelho, então, o chama de defensor. E defensor também quer dizer advogado, paráclitos. Quem é o nosso acusador? É o diabo. O diabo nos acusa. Nos acusa porque nos quer tristes, nos quer coração amargo. Mas o Espírito Santo
Ele vem. Ele vem para nos defender. Ele vem para nos dar um coração doce. O Espírito Santo vem para nos dar um coração manso. O Espírito vem para nos dar um coração forte. Um coração com a fortaleza. Um coração repleto de alegria. O Espírito Santo. Primeira coisa, defensor. Mas, além de defensor, o Espírito Santo também, ele nos ensina. Olha aí, ele vos ensinará tudo. O Espírito Santo, então, é descrito aqui como um professor, como um guia. O Espírito Santo, meu querido irmão, minha querida irmã, nos ensina as verdades da Igreja Católica. Ele nos ajuda a entender melhor a palavra de Deus. Ele nos ajuda a guardar a palavra de Deus, colocar a palavra de Deus em prática nas nossas vidas. O Espírito Santo está agora me inspirando a falar para vocês como colocar a palavra de Deus em prática. O Espírito Santo, como professor, ele nos ilumina, ele nos ajuda a ver a verdade de Deus de uma maneira mais clara, de uma maneira mais profunda. Por isso, quando você vai ler a Bíblia, peça o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo vai te ajudar a ler aquele texto de uma maneira mais clara, de uma maneira mais profunda. O Espírito Santo, ele, meus queridos irmãos, conforme eu disse, ele é o guia. Ele nos guia para nós tomarmos decisões. Ele nos ajuda a escolher o caminho certo, a evitar o erro. Por isso, quando você precisa tomar uma decisão, reza ao Espírito Santo. Não tome a decisão de qualquer maneira, mas reza, peça o Espírito Santo para que ele te ajude a tomar o caminho certo. Ele é o nosso guia, ele nos guia, ele nos faz, com que nós tenhamos essas duas atitudes. A primeira, mansidão. Não briguem. Nós somos todos irmãos. Sejamos bons, sejamos caridosos. A segunda virtude, a fortaleza. A fortaleza que nos ajuda a dar testemunho de Jesus, a não ter medo de ser católico, a não ter medo de ser honesto, a não ter medo de falar a verdade. E por fim, o Espírito Santo, nos diz Jesus aí, ele vos recordará tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo é descrito com aquele que nos ajuda a recordar. O Espírito Santo, ele nos ajuda a recordar a palavra de Deus. O padre no domingo, ele falou isto. Então eu vou colocar em prática o que o padre, movido pelo Espírito Santo, falou. O Espírito Santo nos ajuda a recordar. O Espírito Santo nos ajuda a
viver de acordo com a vontade de Deus aqui na palavra. O Espírito Santo, então, ele nos proporciona consolo, ele nos proporciona encorajamento. O Espírito Santo recorda o amor, ele é um orientador. O Espírito Santo nos proporciona orientação divina. O Espírito Santo nos concede discernimento espiritual. O Espírito Santo, então, é aquele que Jesus prometeu. E quando Jesus promete uma coisa, ele cumpre. Repito, dentro de 15 dias estaremos aqui celebrando o Espírito Santo. Em nossa paróquia nós temos uma comunidade dedicada ao Espírito Santo. Alguns vão celebrar lá na Capela do Espírito Santo. Outros vão estar celebrando aqui. Juntos, peçamos então, meus irmãos, a força do alto, que o Espírito Santo venha para nos ajudar a nos defender, nos recordar, nos guiar e nos orientar. Creio em Deus Pai,